O vaso e o oleiro. Palavra conhecida, sempre ministrada, mas sempre importante a gente voltar nela, porque ela sempre tem uma lição. E a lição que a gente vai estar recebendo hoje é por conta daquilo que a gente tem vivido nos dias de hoje. Então eu quero ler com vocês Jeremias, capítulo 18. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra ela. Jeremias, capítulo 18. Dos versículos 1 a 6. Diz assim: a palavra do Senhor é onde tudo começa. Quando nós aprendemos a começar tudo a partir da palavra do Senhor, esteja certo de uma coisa: tudo na tua vida vai prosperar. Todos os propósitos serão cumpridos. Não vai ter, nada vai ser desvirtuado, nada seguirá para um lugar que não foi planejado por Deus. A partir da palavra de Deus, tudo começa. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo: levanta-te. E ele com urgência o fez. E desce para a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. A gente entende que o oleiro é Deus, e sua casa é o lugar onde a palavra é pregada. Eu diria que a casa do oleiro é a igreja. E desci à casa do oleiro, e eis que estava lá fazendo a sua obra sobre rodas. Eu chamo de processo. Com o vaso, como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. A partir do vaso quebrado, ele fez um outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos olhos, a vontade soberana do oleiro, a vontade soberana de Deus. E assim ele fez. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias, ele era um profeta, ele era um sacerdote, e ele é conhecido na Bíblia como o profeta das lágrimas. Ele vive num período complicado lá em Israel, no sul de Israel, onde aquele povo vivia em declínio por conta das suas atitudes. Então ele vive durante o declínio do reinado de Judá. A sua pregação principalmente se consistia em pregar arrependimento. E ele falava sobre algo ruim que estava para vir. A pregação dele não vinha ao encontro dos corações de quem queria fazer o que queria, mas vinha ao encontro da vontade de Deus, que queria alertar o povo que algo ruim estava para acontecer. E se não houvesse mudança, de fato aconteceria, e como aconteceu. Ele anunciava o cativeiro babilônico como consequência da idolatria do povo. Ele é o autor do livro de Jeremias e também é autor do livro de Lamentações. Esse é o homem que Deus levantou para falar sobre algo complicado numa época complicada e para um povo complicado. Mas a palavra de Deus tem que ser pregada a despeito de qualquer circunstância, porque a palavra de Deus ela descomplica. A palavra de Deus torna tudo mais leve, principalmente quando a palavra de Deus é recebida no coração. Ela faz com que sonhos se realizem. Ela faz com que portas se abram e, por dúvida, portas se fecham. Esse é Deus, um Deus que nos ama. E a ação de Deus, até mesmo chamando o rei de Babilônia de servo, uma pessoa de um povo totalmente diferente, ele chama de servo, porque todas as coisas estão debaixo das mãos potentes de Deus. Não foi um povo que invadiu Israel e tornou Israel escravo. Foi o povo que escolheu ser escravo. E normalmente é assim. Ninguém tem poder maior do que Deus sobre a vida de um filho que ele ama, de fazê-lo escravo. Mas vamos falar sobre isso lá na frente. Quem era Jeremias? Primeira coisa, ele era um jovem. Amados, Deus, ele chama os jovens. A igreja de Jesus precisa dos jovens. Grandes homens que a gente vê na Bíblia falando, escrevendo, vencendo grandes moveres contrários, eram jovens. Ele foi chamado por Deus ainda muito jovem.
E normalmente, normal, diante da sua juventude, da sua falta de experiência, ele hesitou. Mas ele foi fortalecido em Deus para ser um profeta de nações. Ele foi grande, embora sendo jovem. Ele foi importante, embora não tendo experiência. Ele fez o que teve que fazer, contando com o poder de Deus. Amados, deixa eu falar mais uma vez para você. Quando nós vivemos ouvindo a Deus, quando a sua palavra é ouvida por nós, a vida descomplica. As coisas são muito mais fáceis. Mesmo você tendo que fazer coisas que você sabe que as pessoas não vão gostar. Mas a autoridade do poder de Deus, ela traz para você uma confiança sobrenatural. A mensagem pregada por Jeremias era uma mensagem impopular. Ele profetizava há 40 anos. Ele profetizou durante 40 anos, alertando o povo de Israel sobre o Império Babilônico, que ia destruir Jerusalém. Mas não ia destruir porque era um povo mais forte. Ele ia destruir porque havia desobediência e injustiça do povo. E por conta disso, mesmo sendo jovem, mesmo sendo experiente, ele se manteve sendo perseguido e passando por muito sofrimento. Enfrentou a intensa oposição, sendo preso, açoitado, considerado traidor por pregar submissão à Babilônia. Enquanto ele vinha e falava assim: olha, vocês estão errados, não vai por esse caminho. Se vocês continuarem a fazer isso, vocês vão se tornar escravos da Babilônia. Aí chegava um outro que dizia, profeta: não, Deus vai dar graça, Deus é maravilhoso, vocês vão ser vitoriosos, vão plantar, vão colher. Porque na verdade eles não queriam mostrar a verdade, eles queriam bajular. A gente precisa tomar cuidado com bajulação. A gente tem que estar alinhado com a palavra, porque ela traz a verdade que liberta. E nos liberta inclusive de bajulação. Agora, algo que aconteceu muito com Jeremias foi a desconstrução da imagem dele. Ele foi chamado como traidor. Porque esses que pregavam uma mentira, a mentira não prosperava. Mas aquele que pregava a verdade, mesmo sendo uma verdade dura, tudo que ele declarava acontecia. Jeremias, ele amava o chamado dele, porque ele amava o povo. Quando nós amamos as pessoas que são importantes para nós, nós entregamos para ela o nosso melhor. E o nosso melhor é Deus, é a palavra de Deus, é o ajuste que nos alinha a Deus. Esse é o melhor, é a repreensão que nos coloca novamente no caminho. Isso é bom, mas agride a alma carnal, agride as vontades que são muitas vezes motivos de rebeldia para Deus, que nos fazem escravos. De novo, Babilônia não tinha poder de escravizar Israel. A Síria não tinha poder de escravizar Israel. As lutas que Israel perdeu, eles não perderam porque eles eram mais fracos que os outros povos. Deus nunca precisou da força deles. Deus sempre precisou da fidelidade deles. E quando não houve fidelidade, houve derrota. E nós podemos falar que é tudo aquilo que Deus nos ensina através daquilo que aconteceu com o povo de Israel, isso projeta a nossa vida hoje. O inimigo não tem poder sobre as nossas vidas quando nós estamos alinhados em fidelidade com Deus. Agora, a pregação dele era uma pregação dura. Ele era um profeta que chorava porque ele amava e ele tinha profunda dor e angústia por conta da rebeldia do povo. E ele lutava com esse povo por conta desse sentimento, né? E da destruição inevitável que eles iam ter que passar. Mas ele pregava sobre esperança no futuro. Ele pregava sobre Israel e ele prega sobre o que nós vivemos hoje também. Apesar das mensagens de juízo, Jeremias também profetizou sobre uma futura restauração. Uma restauração por completo de Israel e de uma nova aliança. Que aliança é essa? Uma aliança que nós vivemos hoje por conta de Jesus Cristo. Uma aliança que nós podemos viver hoje por conta daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus abriu a porta e ele mantém a porta aberta através do Espírito Santo.
através do ensinamento do Espírito Santo, que todo dia nos consola, nos fortalece, nos ensina todas as coisas. Mas por que isso? Por conta de uma nova aliança, que Jeremias lá atrás já pregava. Essa palavra não é só sobre a história de Israel. Foi por conta do cativeiro babilônico, foi por conta do pecado de Israel. Amados, Deus fala no Antigo Testamento, e Ele aponta para o Novo Testamento. Tudo que a gente aprende é uma sombra daquilo que haveria de acontecer. E de fato já aconteceu. Hoje nós gozamos da nova aliança em Cristo Jesus. Lei interna não é mais em tábuas de pedra, mas gravada no coração e na mente. Hoje nós temos o Espírito Santo, a palavra de Deus está gravada no nosso coração. Jeremias 31:33 diz assim: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e escrevi no seu coração, e serei seu Deus, e eles serão meu povo. Amados, Deus colocou no nosso coração a vontade dele. Ele não tirou a nossa vontade, tá? Mas Ele colocou no nosso coração a vontade dele. Muitas vezes nós lutamos, né? Nós sentimos uma luta entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Mas a verdade é essa, Ele colocou no nosso coração a vontade dele, a vontade dele. Mas Ele não tirou a nossa vontade. Para que por fidelidade, nós venhamos escolher a vontade dele e não a nossa. E Ele nos alertou que o coração do homem é enganoso, que os planos dos homens são diferentes dos planos de Deus. Ele nos alerta sempre. Nada acontece sem que nós não estejamos atentos ao que está acontecendo, desde que a palavra fale conosco. Então, Deus coloca no nosso coração a sua vontade. Hebreus capítulo 8, versículo 10. Já no Novo Testamento, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e no seu coração eu escreverei, e lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Nós somos povo de Deus, e temos a vontade dele. Hebreus capítulo 10, versículos 12 a 16. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos, todos eles, os nossos inimigos também, sejam postos por escabelo debaixo dos nossos pés. Porque como uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados, e também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu coração, e escreverei em seus entendimentos, acrescenta. Amados, essa palavra é para nós. Alguém pode falar, não, isso aqui aconteceu lá no passado, isso aqui é para Jeremias, isso aqui é para o povo de Israel, isso é para aquele problema que estava tendo lá, antes de que eles fossem escravizados. Amados, Deus está falando conosco. Da mesma forma que o oleiro faz com o vaso, Deus pode fazer com as nossas vidas. Tem muita gente quebrada, tem muita gente com rachaduras, tem muitos relacionamentos quebrados, tem muitos relacionamentos com rachaduras. Tem muita gente que foi chamado para fazer coisas extraordinárias, mas não tem feito porque estão machucados. É como que a vida tirasse dos amados do Senhor a sua utilidade, a sua capacidade de produzir. Amados, tem tantas coisas que nos roubam a capacidade de produzir, a capacidade de sermos. Sonhos que Deus nos dá, e a partir dele coisas maravilhosas poderiam acontecer, mas são roubados por frustrações. Coisas que acontecem por conta do meio que nós vivemos, mas também acontecem por conta da nossa dureza de coração. Deus é o mesmo Deus da casa do oleiro. E nós somos o mesmo vaso na mão do oleiro. Ele quer nos fazer novamente. Ele nos quer fazer novo. Ele quer que nós venhamos viver, ou seja, Ele quer nos devolver a capacidade de sermos tudo aquilo que um dia já fomos. Ou que um dia sonhamos em ser. Ou que por algum motivo ficou registrado na mente que você faria, que você seria. Mas desde que esse ser, desde que esse fazer,
esteja alinhado à vontade de Deus. Esteja nas mãos do oleiro. Essa nova aliança que nós falamos agora, ela tem a ver com relacionamento pessoal. Serei seu Deus, e vocês serão meu povo. Ele fala de um Deus conhecido intimamente. Amados, as bênçãos do Senhor, o mais profundo revelado, é para aqueles que se relacionam com Deus de uma forma mais profunda. Amados, a gente não vai ser melhor amigo de Deus se a gente não permitir que Ele seja o nosso melhor amigo, que Ele entre na nossa casa, que Ele nos entregue o seu melhor e nós possamos entregar para Ele o seu melhor. Normalmente nós fazemos isso com os melhores amigos. Nós separamos as melhores coisas. Nós entregamos o nosso tempo, o nosso melhor tempo. Nós entregamos muitas vezes os nossos segredos, as nossas dores, as nossas falhas. Não entregamos para qualquer pessoa. Entregamos para os melhores amigos. E Deus é o nosso melhor amigo. Ele quer verdadeiramente ser o nosso melhor amigo. Mas Ele não vai ser se nós não escolhermos Ele como melhor amigo. Se não dermos tempo para que essa amizade cresça. Se não procurarmos as oportunidades, os encontros, né, para que Ele nos se mostre quem é Deus. Amados, alguém um dia falou assim: eu conheço Deus não de ouvir falar, vocês lembram? Eu conheço Deus não de ouvir falar, porque muitos conhecem Deus de ouvir falar. Mas o bacana, o especial, é conhecer a Deus, de andar com Ele. É de fazer coisas no nome dEle. Deus me enviou. Deus me chamou. Deus me deu. Deus confiou. E quando eu aceitei, Deus fez. Deus abriu. Deus entregou. Quando meu coração estava aflito por conta de uma doença, quando meu coração estava aflito por conta de uma falta de emprego, eu lembrei daquilo que Deus falou no momento difícil da vida. Olhe para o alto, de onde vem o socorro, e o meu socorro vem do Senhor. Não há resposta no medo, não há resposta na dúvida, são subterfúgios da alma. Como que um remédio que não cura, simplesmente tira a dor. Nós precisamos encontrar em Deus o que Deus tem para dar: cura, restauração, transformação. Nessa nova aliança, perdão definitivo, perdoar e não se lembrar mais. Esse cumprimento dessa promessa, dessa nova aliança, de um perdão completo, está em Jesus Cristo, selado com o seu sangue. Essa é a verdade que liberta. Jeremias, ele é profeta dos nossos dias. Como Deus levou Jeremias até a casa do oleiro, Deus quer levar a cada um de nós até a casa de Deus. Para que nessa casa comece na nossa vida uma mudança completa. Deus não quer nos melhorar somente. Eu era ruim, hoje eu estou aqui um pouquinho melhor. Ele chama para fazer de você um vaso novo. Um novo homem, uma nova mulher. O que nós podemos aprender com essa ministração de Deus para Jeremias? Deus chamou Jeremias para a igreja, colocou ele no banco e falou assim: Jeremias, dá uma olhada no que está acontecendo. Olha essa imagem, olha essa cena. Olha o vaso sendo feito, puxa, o vaso quebrou. E agora? Vamos descartar esse vaso. Não, peraí. Coloca mais água. Faz alguma coisa ali. E daí ele começa a fazer novamente. Aquele vaso que, se fosse remendado, teria rachaduras, imperfeições, alguma coisa que não seria, que lembrasse de que ele foi quebrado um dia. Quando você olhasse no espelho, quando você pegasse na mão, você ia perceber que ali, aquele vaso, um dia ele era íntegro, mas ele quebrou e ele foi remendado. Não foi isso que Deus fez, não é assim que Deus faz. Quando Ele pega alguém, Ele transforma por completo. E nós precisamos acreditar no poder de Deus, que tudo faz novo. Ele quer que a gente olhe no espelho e não se lembre do passado. E Ele tem poder para isso. Mas deixa eu lembrar de novo você. Ele colocou a vontade dele no nosso coração, mas Ele não tirou a nossa vontade.
Se você não buscar a vontade de Deus, você sempre vai lá no espelho. E a tua vontade vai procurar buscar aquilo que você era, aquilo que você fez, aquilo que você deixou de fazer. Mas quando você procura no espelho através da vontade do Pai, você vai ver um homem, uma mulher nova, restaurada, firmada em propósitos, cheios do Espírito Santo, onde não há marcas do passado, porque Ele te fez novo. Nicodemos pergunta para Deus, para Jesus: como pode um homem velho nascer de novo? Como que eu desse tamanho vou entrar na minha mãe e vou nascer de novo? Eu não estou falando desse nascimento. Eu estou falando do nascimento que você consegue quando você me aceita como Senhor e Salvador. Da água e do Espírito. Deus, Ele é soberano, Ele controla todas as coisas. Deus, Ele é o olheiro. Deus demonstrou que tem autoridade absoluta sobre Israel. E quando eu falo Israel, eu falo nós. A palavra de Deus é para nós. Muitas vezes a gente acha que existem inimigos mais fortes e por isso que eles predominam sobre os servos de Deus. Às vezes muita gente olha para as lutas se sentindo menor, quando vê pessoas aparentemente maiores. Babilônia era grande, era poderosa. Mas Babilônia não é nada perto do que Deus poderia fazer. E muito mais incrível, Babilônia serviu a Deus. O que aconteceu, aconteceu porque Deus mandou. E isso um dia foi revelado para eles. Amados, nada acontece na nossa vida que não aconteça com a permissão ou a vontade de Deus. Mas deixa eu te lembrar de novo. Deus colocou a vontade dele no nosso coração, mas Ele deixou a nossa vontade. E a nossa vontade também é caminho. A nossa vontade também é caminho. Eu entendo que Deus luta muito ao nosso favor. Ele nos deu a capacidade de escolha, Ele nos deu o livre-arbítrio. Só que o livre-arbítrio está tão contaminado com tanta bobagem, com tanta mentira, com tanto engano, que Ele sabe que parece que essa luta que a gente luta é quase que um jugo desigual. Por isso Ele intercede por nós, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que Deus luta nossas batalhas, que Deus interage por nós. A palavra fala que Ele nos atrai para perto dEle. Tem gente que fala que Ele não respeita o livre-arbítrio. Não é que Ele não respeita o livre-arbítrio, Ele ama você. Ele sabe o que é bom para você. E muitas vezes quando você está escolhendo caminhos de morte, parece que Ele faz barulho, não vá, não vá, não vá. Às vezes parece que Ele coloca até obstáculos para que você, peraí, esse lugar eu não tenho que seguir. Mas pastor, Ele está interferindo. Quem ama, interfere. Quem ama, fala. Quem ama, chama para perto. Quem ama, mostra. Quem ama, entrega o que tem. Que adianta eu ter todo o dinheiro do mundo e eu estou vendo lá o meu filho, a minha filha passando algum tipo de luta, algum tipo de problema, e eu não vou socorrer porque o dinheiro é meu. Que graça, que alegria que tem numa conquista dessa. Deus nos ama. Deus, Ele quer o melhor para nós. Sinto muito quando alguém fala que é errado, mas eu simplesmente reconheço que Deus, Ele se esforça para que a gente enxergue a verdade. Ele cria coisas, Ele coloca pessoas. Ele faz coisas extraordinárias que nós não esperávamos. Meu Deus! Ele está nos ensinando o que o amor deve fazer. O nosso amor é imperfeito, o amor dele é perfeito, mas o amor dele nos ensina na imperfeição. Se nós procurarmos o amor dele, as portas se abrem para esse amor imperfeito nosso. Eu queria ser melhor no que diz respeito aos meus filhos.
Mas quando eu lembro disso, eu lembro do arrependimento que eu tenho. Eu falo, Deus, me ajuda. Já foi, mas não precisa continuar sendo. Já foi, mas não precisa continuar sendo. Necessariamente, quando se ama alguém, se faz coisas, vai na direção, traz para perto, paga a conta. Quem é o próximo? É o que ama. Eu estou falando sobre uma questão óbvia: amar um filho, amar uma esposa, amar um pai, amar um marido. Mas a gente tem visto nos dias de hoje nem isso acontecendo. As pessoas têm se permitido serem tabuladas ou padronizadas pelo mundo. Aonde está Deus? Ele está dentro de nós. Mas por que nem sempre Ele fala? Porque talvez o nosso eu tenha falado mais alto. Nós precisamos aprender a se submeter. Quem é o meu próximo? É aquele que eu amo. E eu falo, se você tiver no teu coração um amor que valorize o próximo, eu creio que Deus coloca na tua mão tudo que você precisa. Porque aquilo não faz parte de você, faz parte do propósito que Deus tem para você. Tudo passa pela tua mão. Você quer ser vitorioso? Proclame vitória na vida do teu próximo. Você quer ser feliz? Mostre a felicidade para aquele que está do teu lado. Ajude de verdade. Faça a diferença. Deus, Ele é soberano. Assim como Ele molda, assim como o oleiro molda o vaso, a sua vontade, como a gente leu, Deus controla os destinos da nação, os destinos dos povos, os nossos destinos. Mas eu te lembro de novo, Ele colocou a vontade dEle em nós, mas Ele não tirou a nossa, para que a gente honre Ele com a escolha. O segundo ponto é o processo de moldar e refazer. Deus, Ele é paciente. Deus, Ele é paciente. Ele mostrou que quando o vaso, o povo se estragava, Ele não jogou fora, mas Ele refez o vaso de novo. Eu falei sobre Nicodemos. Isso ilustra que Deus está constantemente trabalhando para aperfeiçoar e corrigir o seu povo, corrigir a nós. Mesmo quando nós falhamos. Deus, Ele é especialista em nos ajudar quando nós falhamos. Ele é especialista em nos amar quando nós mesmos não conseguimos reconhecer nenhum tipo de êxito, ou amor, ou qualquer coisa favorável a nós. E muitas vezes quando nós sentimos isso, nós presumimos que é Deus não sentindo. Amados, Ele te ama. A despeito do que você fez. Ele se entristece com os nossos erros, porque os nossos erros trazem consequências para as nossas vidas. Então quando você fizer alguma coisa errada, e você olhar para Deus, Deus, você está bravo comigo? Ele não está bravo com você. Ele está triste porque você está sofrendo. Ele não está bravo com você. Ele simplesmente olha, poxa, eu não queria que você passasse isso. Eu não queria que você sofresse. Eu não queria que você tivesse perdido o que você ganhou. Eu te falei, eu te mostrei. Ele não te exclui, Ele não te coloca para fora, Ele não te evita. Quem faz isso somos nós. Quando alguém erra contra nós excluímos, nós afastamos. E quando muitas vezes nós erramos contra alguém, nós presumimos que aquela pessoa também está assim, e nós acabamos também excluindo, nos afastando. E aquilo que o inimigo quer, ele consegue. Divide para tornar mais fraco. O amor junta. O que Satanás quer é dividir. Ele quer que o marido não olhe para a esposa. Ele quer que os filhos tenham raiva dos pais. Então ele traz mentiras e mais mentiras e mais mentiras.
E uma das mentiras mais terríveis que ele colocou no coração do povo: seja feliz, faça o que você quer. Ser feliz, fazer o que eu quero, é coisa de liberdade. E só há liberdade verdadeira em Jesus Cristo. Ele, pelo amor dele, Ele quer que nós façamos o correto. Mas Ele se preocupa tanto, Ele respeita tanto a nossa vontade, que Ele não tirou ela de nós. Ele só continua falando de forma insistente: mas a minha vontade também está dentro de você. A minha vontade está dentro de você. Se você tiver o cuidado de não sair fazendo na reação, no impulso, e ouvir a minha voz dentro de você, você vai fazer a coisa melhor. Agora, quando a gente erra, quando a gente escolhe um caminho errado, mesmo a gente tendo a insistência de Deus, de, vem, não vai. Você procura o tênis, não acha. Pô, eu quero sair, vou naquela balada louca. E você não acha o tênis, você não acha a calça, você não acha a carteira, você não acha o brinco, você não acha, e vai dando tudo errado. Estou presumindo, tá, gente? Às vezes Deus está escondendo. Ele não pode para você falar não vai, porque Ele deixou você com vontade. Mas Ele atrapalha. Coloca um trânsito no caminho. Aquele acidente que o inimigo preparou para você naquela rodovia, ele faz teu carro, puxa, dessa vez a gasolina acabou. Aquela porta de emprego, que você estava ali flertando com fulano, com Beltrano, estava se desviando para lá, se desviando para cá, a tua vida profissional não estava acontecendo, e alguém vai e fecha a porta: nossa, eu fui perseguido, não foi perseguido. Às vezes Deus está te libertando de um lugar. Mas e se eu erro? Acabou a vida? Não, de novo, eu preciso me arrepender. Jeremias, ele pregava: gente, para. Vocês estão errados. Vocês estão caminhando para a morte, estão caminhando para a escravidão. Para, povo. Aí vinha aquele profeta do capeta e falava: não, está tudo certo, vocês são vitoriosos, vocês vão ganhar da Babilônia. Não é eles que vão invadir vocês vão invadir eles. Cara, se fosse a vontade de Deus, invadiria sim. E houve grandes guerras que Israel não tinha um mínimo de gente e ganhou. Mas era mentira. Amados, tomem cuidado com os profetas desse mundo, que entregam o que você quer ouvir, que não te alerta sobre o pecado, que não te alerta sobre o juízo, que não te alerta sobre a vontade de Deus e a tua vontade, que não te alerta que Deus vai fazer tudo para te conseguir de volta, mas Ele vai deixar você escolher no final. Toma cuidado com as coisas fáceis desse mundo. Jeremias pregava sobre arrependimento. Se houvesse mudança do povo, como houve em Nínive, quando ele manda o profeta Jonas pregar lá, a história da baleia. Povo terrível, vai lá, prega para aqueles caras lá, os caras matam os caras, tudo, vai lá e prega. Se ele se arrepender, tem perdão para eles. Mas não está certo. Não está certo por quê? Deus ama as pessoas. Todos nós somos amados por Deus. Nós que criamos divisão. Ao fulano, o ciclano, aquele povo, esse tipo de gente, meu irmão, Deus não vê nada disso. A única coisa que Deus quer ver é que dentro do coração tem a marca do sangue dele da nova aliança. Só isso. Deus mudaria tudo. Mudaria o juízo que ele planejava. Agora é necessário que o barro seja flexível e moldável nas mãos de Deus, para que ele não quebre de novo.
quando o barro é duro, quando o coração é duro, ele vai resistir à mão de Deus. Aí ele vai quebrar. Porque, desculpa, Deus é Deus. Ele te ama, Ele quer o teu melhor. Ele está cheio de graça para você. Mas Ele também tem juízo. Se molde a mão de Deus, que você não quebre. Só isso. Se submete. Pede perdão. Pede conserto, pede ajuda. Faz alguma coisa. Mas da mesma forma que Jeremias foi levado até a casa do oleiro, nós estamos sendo levados até a casa de Deus para ouvir a sua palavra. De novo, tudo tem propósito. A nossa vida tem propósito como o vaso tem propósito. Eu faço um vaso para mim poder usar ele, para colocar água, para colocar azeite, para colocar flor, para enfeitar. O vaso é útil. A nossa vida é útil para o Senhor. Mas ela é útil quando nós estamos alinhados e estamos cumprindo o propósito. Deus ensinou que Ele não desiste até que o povo seja útil e corresponda ao seu plano. Deus vai lutar por nós até que nós venhamos corresponder ao seu plano. Ele nos molda com intenção, não apenas para conforto. Com propósito, transformando e aperfeiçoando. Mas sempre, isso é feito para que o vaso venha cumprir o propósito dele. Que adianta um vaso lindo, maravilhoso, pelo menos naquilo que se vê de forma externa, e esteja furado, onde não retém água? Que adianta um vaso que retém a água, mas está quebrado, está manchado? Mas pastor, é o único que eu tenho. Se você olhar por essa forma, ok, que bom que eu tenho um vaso rachado e quebrado. Mas se olhar para um outro lado, Deus ele tem capacidade de me fazer novo, de me fazer melhor, de me restaurar por completo. Ele não vai dar um jeitinho, ele não vai fazer remendo, porque ele sabe que remendo não funciona. Ele não quer te remendar, ele não quer te fazer viver algo mais ou menos, ele quer te entregar algo excelente, extraordinário. Ele quer que você tenha, independente da dificuldade que você esteja passando, contentamento, alegria, paz. Ele é Deus, e Ele pode fazer isso. Somente Deus pode fazer isso. Eu só queria falar um pouquinho mais sobre Jesus hoje. João capítulo 3, versículo de 1 a 5. Um homem que tinha tudo. Ele era um dos maiores, importante pra caramba. Um cara top. Todo mundo queria sentar do lado dele no estádio. Todo mundo queria ficar do lado dele. E ele achava que ele tinha tudo. Até ele encontrar Jesus. Aí ele entendeu que lhe faltava algo. E ele perguntou para Jesus: o que eu faço? O que eu faço? Para que eu possa viver isso que você está ensinando. E ele fala para esse camarada: você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Em outras palavras, você está vendo para a esquerda, você tem que mudar a tua direção, começa a ir para a direita. Nascer de novo é como se tudo começasse novamente, a partir daquele momento.
Por isso ele fala nascer da água e do Espírito. A água purifica. O Espírito traz Deus. Ele fala sobre uma limpeza completa. Ele fala sobre uma morte completa. Ele fala de um novo nascimento. Ele fala sobre uma nova história. E é isso que ele quer que nós venhamos viver. A água nos limpa. E o Espírito nos regenera. Essa é a proposta do oleiro para nós hoje. Que nós venhamos ver uma vida que verdadeiramente expresse ser um vaso novo. Expresse ser uma pessoa que nasceu novamente. Eu não preciso morrer fisicamente, porque Cristo já morreu para mim. Mas eu preciso necessariamente aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu preciso aceitar verdadeiramente que Ele quer que eu viva seguindo numa outra direção e crendo que o seu poder me sustenta para que aquilo que eu fazia antes não vá fazer mais. Que mesmo tendo a minha vontade, eu vou viver a vontade dele na minha vida. Ele colocou a vontade dele na nossa vida. Para que na minha vontade, para que a minha escolha, pela fé, eu escolha viver a vontade dele. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos um instante. Esse Deus maravilhoso começa tudo através de uma palavra. E a palavra do Senhor veio até mim. E hoje a palavra do Senhor veio até você. Mas Ele também espera a tua palavra. Aqui no nosso grupo tem alguém que nunca entregou a vida para Jesus. Que nunca falou: Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador. Que não traga a sua fé por conta da fé dos seus pais, mas faz uma escolha pessoal, única, definitiva. Uma escolha que fala assim: a partir de hoje, eu vou viver aquilo que Nicodemos procurava viver. Porque ele recebeu a palavra do Senhor e nasceu de novo. Quem quer hoje nascer novamente para começar uma nova vida? Eu queria que ficasse de pé no seu lugar. Alguém aqui ainda não entregou a vida para Jesus e gostaria de entregar a sua vida para Jesus, mediante essa proposta extraordinária. Uma proposta extraordinária de vida, de perdão, perdão definitivo, de algo que você fez e não quer fazer mais, de algo que você vive e não quer viver mais, fazer parte de uma aliança, de um novo acordo, um acordo celestial. Alguém aqui nunca entregou a vida para Jesus e queira fazer, ou alguém aqui está afastado de Jesus e gostaria de se aproximar novamente dessa aliança. Não tenha medo, não tenha vergonha. Você não é julgado, porque Deus não julga ninguém. Pelo menos agora. Agora Ele quer que você seja restaurado. Alguém quer levantar para demonstrar que uma nova vida é desejada? Eu quero orar por todos. Essa palavra para muitos era um começo de vida, mas para todos é a verdade que vai nos libertar de tantos e tantos enganos. Vença a tua vontade pela vontade do Pai.
Ele não quer ficar fazendo remendo na tua vida. Ou seja, Ele não quer que você fique achando que é devagar que as coisas vão acontecer. O processo de santificação demora uma vida toda. Mas o processo de santificação ele começa a partir de um novo nascimento, de um posicionamento firme, de alguém que sabe que não vai ser perfeito, mas sabe que busca a perfeição. É necessário buscar a perfeição todos os dias. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra, Pai. Te agradecer, Senhor Jesus, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu alerta, Senhor Jesus. Jeremias vivia em tempos difíceis, tempos similares aos que nós vivemos hoje, onde falar o certo, meu Pai, agride, onde corrigir afasta, onde ser honesto é igual a ser bobo, onde respeitar papéis é falta de personalidade. O mundo hoje não é melhor do que o mundo que vivia Jeremias, pelo contrário. Tem tantas coisas acontecendo nas nossas vidas que nós esquecemos que fomos chamados para sermos Jeremias nos nossos dias, entendendo o que ele passou, se preparar para que aqueles que querem ser verdadeiramente homens e mulheres segundo o coração de Deus, eles vão ter vitória sobre todas as coisas, mas enfrentando elas. Senhor, que essa palavra seja rema na vida dos teus filhos, que essa palavra seja caminho, Pai, na vida de cada um deles, fazendo com que cada um, meu Pai, viva, Senhor Jesus, todo o potencial. São vasos novos. E esses vasos, Senhor Jesus, terão uma utilidade absurda. Vasos de alegria, Pai, eu vejo isso. Vasos, Senhor Jesus, que estarão derramando alegria onde eles estiverem. Renova, Senhor Jesus, seus filhos. Estabelece, Senhor Jesus, os seus planos. E que eles possam ter, Senhor Jesus, a partir de hoje, uma semana maravilhosa. Que a fé, Senhor, necessária para tudo seja abundante. Mas se for pequena, que continue sendo fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Meu Deus, que o teu amor, Pai, o teu amor, que a graça de Jesus, esse poder que nos capacita, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja para tu e com a tua igreja hoje e todo sempre, em nome de Jesus.